Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse vídeo aqui a gente vai verificar como que podemos construir um modelo de juros da pessoa física usando o Python. A ideia básica, né, a gente verificar como o impacto de, por exemplo, variáveis como a taxa de juros, né, da economia, inadimplência e nível de incerteza, né, do país podem afetar, né, a taxa de juros do tomador. Então, basicamente, né, o que a gente sugere, né, que a taxa de juros básica da economia pode afetar ali, através de seus canais de transmissão, né, a taxa de juros média do consumidor, né, da taxa média de pessoa física. Além, né, de fatores como inadimplência, né, que podem causar ali uma alteração na oferta e demanda de crédito, bem como, né, o nível de incerteza também pode fazer uma alteração sobre essa variável, né, dependente que a gente está utilizando. Sendo assim, né, o que a gente propõe é pegar aqui a variação, né, dos juros, né, pelo tomador, e aqui a gente está usando a taxa média de juros, recursos livres pessoa física, que a gente obtém através do Banco Central, né, do Sistema Gerenciador de Séries Temporais, vai ser aqui dado de acordo com uma constante alfa mais a variação, né, dos juros de referência. E essa juros de referência a gente vai tomar duas medidas, a ex post, né, que é uma taxa de juros anualizada da Selic, e a outra, né, ex ante, que vai ser a taxa, né, o swap daí pré-360 dias, tá, anualizada também. Além dos juros de referência, nós vamos pegar aqui a variação da inadimplência e também a variação da incerteza, tá? A variação da inadimplência, obviamente, seria aquela correspondente à taxa de juros que a gente está utilizando, ou seja, a variação da inadimplência pessoa física total. E para a variável como incerteza, a gente vai usar EMB+ Brasil. Também tomaremos aqui algumas defasagens dessas variáveis e, obviamente, mais um termo de erro aqui, tá? Então, a gente faz a importação aqui de todas as bibliotecas para a gente fazer o uso aqui da construção de um modelo. Vamos começar fazendo a coleta e tratamento de dados. Então, a gente vai pegar a taxa referencial swap DI pré-360 dias através do IPEA-data, tá? Então, a gente usa a função time series aqui e com esse código aqui a gente pega a variável de interesse. Iniciamos o índice e renomeamos as colunas aqui necessárias. Também fazemos a seleção de apenas duas colunas para obter no final esse data frame aqui que tem duas colunas, uma de data e outra de swaps, tá? Então, como o nosso modelo vai ser construído com dados mensais, a gente vai pegar, ou pelo menos tentar pegar todas as variáveis com periodicidade mensal. Se não houver, né, essa periodicidade mensal, a gente faz uma transformação, tá? Então aqui a gente pega taxa swap analisada, tá? Periodicidade mensal. Vamos aqui pegar EMB+ Risco Brasil com ponto base, né? Frequência diária, e aqui iremos usar uma média mensal porque a gente está obtendo uma série de frequência diária. Como a gente está usando o IPEA-data para pegar os dados, então a gente vai usar de novo time series aqui através do código respectivo da série. Vamos renomear a coluna, reiniciar o índice, criar uma coluna aqui de data, né, mensal, com frequência mensal, para a gente poder agrupar essa data, os valores, né, através dessa data, e aplicar o cálculo de uma média. Depois a gente só faz leves transformações aqui da coluna de data para obter esse data frame chamado EMB aqui, com a data mensal e o valor aqui da média mensal do EMB+. Depois de pegar os dados do IPEA-data, é necessário a gente pegar os dados do BCB. Então a gente vai pegar aqui a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres, pessoas físicas, a inadimplência da carteira de crédito com recursos livres, pessoas físicas, e a taxa de juros, né, a Selic acumulada no mês anualizada, base 252, tá? Então a gente pega aqui através da função get do SGS, né, do módulo SGS do Python BCB, criamos aqui um dicionário, né, com as variáveis que temos interesse. Então a gente tem aqui juros PF, né, com seu respectivo código, inadimplência e Selic. Reiniciamos o índice para
obter uma coluna de data e temos aqui os valores de dados BC, tá? Então a gente tem aqui essas 4 colunas com as 3 variáveis de interesse. Agora é só a gente juntar os dados, né, em que a gente cria aqui uma lista com os nomes dos data frames criados anteriormente e vamos usar reduce aqui com uma combinação de merge do pandas para poder fazer a junção aqui de todos os dados em dados reg. Então a gente tem aqui, ó, todo o nosso conjunto de dados, tá, com as 5 variáveis que vamos utilizar, tá? Então a gente vai criar 2 modelos, um com os swaps aqui e outro com selic, tá? Então a gente vai poder visualizar os dados que acabamos de criar, tá? Então a gente tem aqui o nosso data frame em formato wild, a gente transforma aqui em formato long usando o método melt do pandas para facilitar aqui a visualização de todas as variáveis, tá? Então a gente cria aqui usando o plot9 nosso gráfico e a gente verifica aqui, né, qual poderia ser a relação que a gente consegue verificar visualmente aqui entre todas as variáveis, né? De fato, o que a gente encontra, né, é que quando a gente está analisando os juros da pessoa física, ela obviamente vai seguir aqui uma tendência parecida com a Selic e dos swaps, tá? Também temos uma semelhança em certos pontos aqui com a inadimplência e o que podemos também verificar aqui do MB mais Risco Brasil, que seria mais dificultoso aqui devido às suas variações, às suas mudanças, né, ao longo do tempo. Então a gente está vendo aqui as variáveis em nível e a gente quer a variação, então portanto a gente precisa fazer a diferenciação aqui desses dados depois das devidas defasagens. Então a gente vai pegar aqui os nossos dados reg, usar set index para colocar a data, a coluna de data no índice, salvar aqui novamente dados reg e depois do nosso data frames usando o método diff a gente faz essa variação, né, uma observação com a diferença de uma observação com o do período anterior, tá? Então a gente tem essa variação aqui de todas as colunas que a gente criou, tá? Então a gente tem dados reg e aí depois é só criar as devidas defasagens, tá? E aí eu pego aqui diversas defasagens em diferentes pontos do tempo. Então a gente cria essas diferentes defasagens e agora a gente pode criar o nosso modelo. Usamos aqui com o Linear Models, né, a biblioteca de Linear Models, o módulo, né, IV2SLS, tá? E aqui, como a gente não está setando nenhum instrumento, no caso aqui dessa função, né, a gente está usando uma regressão linear múltiplas via OLS, tá? Sem instrumento, tá? Então a gente usa from formula para criar uma fórmula aqui, fórmula que vai ser igual, né, a que verificamos, né, anteriormente, entretanto, adicionando aqui as devidas defasagens, tá? Colocando um aqui porque a gente está adicionando uma constante no nosso modelo. Data aqui vai ser igual ao dados reg, né, a nossa fonte dos dados, e ponto fit aqui para fazer os ajustes. Depois é só usar o print aqui no summary, né, ou seja, a tabela das principais estatísticas para a gente verificar como o nosso modelo performou, tá? Então a gente vê aqui o R quadrado, a gente tem aqui os parâmetros estimados de cada variável e o p-valor aqui de cada variável, tá? Então a gente não teve um modelo muito legal, né? Simplesmente olhando aqui pelo R quadrado e o p-valor. E a gente pode analisar também os resíduos aqui para verificar, né, se de fato o nosso modelo ele performou bem, tá? Então a gente tem aqui um gráfico de linha do resíduo, né, para a gente verificar se se é white noise, né, se é o ruído branco. A gente pode verificar aqui a autocorrelação, né, dos resíduos. Então a gente tem aqui pontos que tem correlação significativa e também um histograma para verificar a normalidade, tá? Então a gente teve aqui um modelo que através do gráfico não teve uma adequação tão interessante, tá? A gente pode criar aqui o modelo 2, né, com Selic, né, enquanto esse modelo foi com Zap DI pré, a gente cria aqui com Selic e verificando aqui os valores, né, a gente não encontrou um tão adequado, mas verificando aqui o R quadrado e os parâmetros estimados em consonância com os resíduos, a gente teve ali um modelo melhorzinho até.
Então a gente teve esses dois modelos criados e a gente pode fazer, por exemplo, uma comparação usando o módulo compare do Linear Models, em que a gente usa aqui uma criação de um dicionário com print para a gente comparar aqui os modelos criados, tá bom? Então, esse é o modelo que a gente criou aqui nesse vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.